Hola, buenas tardes. Este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori. Mi nombre es Alessandra Mosquera, soy autora del blog Nuestros Momentos Montessori y de las redes sociales de Nuestros Momentos Montessori. Y aquí un espacio donde nosotros hablamos sobre Montessori 6 a 12 años para familias. Entonces, si tú eres madre o padre de un niño o de una niña de 6 a 12 años, si te gusta Montessori, si ya conoce o se quiere conocer, si te gustaría hacer Montessori en casa, si te gustaría llevar Montessori a la crianza de tus hijos, pues aquí es tu espacio. Yo me dedico desde el año 2016 a difundir el mensaje de María Montessori, cuando empecé a escribir mi blog Nuestros Momentos Montessori. En aquel entonces mi hijo tenía 5 años, ahora él ya tiene casi 12 y ya está entrando en la secundaria. Y bueno, con él yo hago Montessori desde que él tenía unos 2 años y medio más o menos. Soy formada como asistente Montessori para los periodos de 3 a 6 y 6 a 12 años por la AMI. Y también soy educadora de disciplina positiva para familias y para maestros. Vale, pues buenas tardes a todas. Ya tenemos aquí 4 personas. Hola, María Alejandra, Andrea, Jean y Frix Leida. Y bueno, hoy nosotros vamos a hablar sobre el adulto preparado, ¿no? Ya levo algunos días hablando sobre ese tema aquí en mi feed. Hice también una otra live hace ya algunos días, que podéis después asistir en el Instagram TV. Y entonces así no voy a hablar sobre lo que es el adulto preparado, porque eso ya fue tema de la live anterior. Lo que vamos a hablar hoy es sobre la transformación que ocurre en uno o en una cuando decide ser un adulto preparado, ¿no? Yo siempre digo que Montessori, nosotros entramos en el mundo de Montessori por nuestros hijos y no salimos por nosotros, ¿no? Porque Montessori es un método pedagógico que está pensado para niños, es verdad. Pero en el momento que tú empiezas a estudiar, a entrar en la filosofía Montessori, a entrar en el modo de vida de Montessori, ves que es algo mucho más que un método pedagógico y que no se limita solo a los niños o a los adolescentes. La verdad, Montessori es una ayuda para la vida, y como ayuda para la vida, pues vale para cualquier etapa de la vida, ¿no? Desde que nacimos hasta que ya somos mayores, ¿no? Incluso María Montessori, ella decía que había 4 planos de desarrollo, ¿no? De 0 a 6, 6 a 12, 12 a 18 y 18 a 24, ¿no? Sí. Pero ahora ya están diciendo incluso que hay un 5º plano de desarrollo, ¿no? Algunas personas que estudian el método Montessori ya hace muchos años, que ya levam anos e anos em la escola Montessori, que levam uma vida estudando a obra de Maria Montessori. Existe já algumas pessoas que estão defendendo a teoria que se poderia falar de um 5º plano de desenvolvimento, não? Maria Montessori, um pouco antes de morrer, quando ela já era muito viejita, e ela já sabia que não ia durar muito tempo, ela já se estava sentindo muito cansada. Há uma carta que ela escreveu para não sei se foi para um amigo ou para uma amiga, há uma carta em que ela disse que é uma pena que ela vai morrer pronto, não? Ela tinha essa intuição, vamos dizer assim, de que ela ia morrer dentro de pouco tempo, desde aquela carta, que era uma pena que isso ia ocorrer, porque ela todavia queria estudar muito.
Se é uma pena que não vou ter tempo em concluir minha obra, não? Ela dizia, ela queria estudar a mente do ser humano mais allá de los 22, 24 anos. Ela queria estudar a mente de la persona em la terceira idade. Isso era uma coisa que ela tinha ganas de fazer, pero ela não teve tempo de fazer. Não é verdade que hoje existem muitos trabalhos para a terceira idade envolvendo Montessori. Incluso eu recomendo o perfil de Montessori Senior, que eles fazem um trabalho incrível com pessoas na terceira idade que têm mal de Alzheimer. Eles levam Montessori a essas pessoas e existem muitos estudos que comprovam sobre os benefícios que há do método Montessori com as pessoas maiores, não? Quando estão perdendo já a capacidade cognitiva, quando estão perdendo já a psicomotricidade, não? Que já têm dificuldade para sujetar coisas, para fazer esses movimentos assim, não? Por artrites e tudo isso, existe. O método Montessori vem muito bem para essas pessoas também. Pero quando eu digo que Montessori transforma a vida do adulto, não é a esse nível que me estou referindo. Montessori transforma a vida do adulto porque nos hace ver como fomos tratados de niños e como estamos hoje justamente por essa maneira que fomos tratados quando éramos niños, e nos hace ter a certeza, a segurança de que não queremos repetir este sistema, não só com nossos filhos, pero com todos os niños do mundo. Porque se de uma coisa o método Montessori, o mensagem de Maria Montessori nos deixa muito claro, é que ela não queria que fosse algo solo para poucos, para um grupo pequeno de niños. Ela queria que chegasse a todos os niños do mundo, não? Então, quando uma pessoa começa a estudar Montessori, ir em sério e formar-se, e trabalhar em uma escola Montessori ou não, pero não, sigue com esses estudos em sério, tu llegas a la conclusión de que el mundo necesita Montessori, que Montessori no es para un niño, 10 niños, 30 niños, 100 niños, 1000 niños. No, Montessori es para todos los niños del mundo, todos. Y cuando digo todos, todos sin excepción. No es solo los pobres, ¿no? Porque también existe ese discurso em las redes sociais, muita gente que diz que agora Montessori é algo solo para os ricos, como se os niños ricos tampouco pudessem ter Montessori, não? E isso é uma coisa que, se paras para pensar desde a raiz, está mal. Os niños ricos também têm direito a Montessori, pero os pobres também têm direito, é decir, todos têm. Os ricos, os pobres, os de classe média, os blancos, os negros, os amarillos, os rojos, enfim, dá igual o color de tu pele, dá igual o país onde tu hayas nascido, dá igual o saldo bancário que tem tu família, dá igual se eres niño ou niña, dá igual se tu não te sentes encarrado nem como niño nem como niña, não? Montessori é para todos os seres humanos, sem exceção, especialmente para quando falamos de seres humanos niños, não? Em seus primeiros anos de vida. Não, quando eu me refiro aos primeiros anos de vida, tampouco quero dizer os 6 primeiros anos, é que existe também esta imagem de que Montessori é só para niños pequenos, e isso está mal. Montessori é para niños pequenos, para niños maiores, para adolescentes, não? É para, como he dicho a princípio, é para todo o mundo, não importa a idade que tu tenhas. Não, sempre Montessori
vai encajar com o momento que tu estás vivendo. Vas sempre encontrar algo no mensagem de Maria Montessori que te vai ressonar, não? E que vas a querer levar adelante. A ver, e no caso de las personas que son madres, padres, ¿no? Yo creo que nosotras descubrimos, eu vou falar em feminino porque a maioria de mis seguidores são, 90% são mulheres, ¿vale? Então, como é a grande maioria, vou falar em feminino, ¿vale? Espero que nadie se sinta ofendido por isso, ¿vale? É só porque é a maioria e é mais fácil para mim. Eu acredito que a maioria de nós, quando descobrimos o método Montessori, o que nos chama a atenção é o ambiente preparado. É dizer, é ver aquelas fotos ou aqueles vídeos que estão em Instagram, Facebook, em YouTube, não? Enfim, nas redes sociais como um todo, em que aparecem aqueles ninhos com aquelas bandejas, trabalhando com tanta concentração, em aqueles ambientes diáfanos, com colores neutros, com tão pouco estímulo, não? Não é uma decoração cargada, não é uma decoração que te transmite paz, não? E muitíssima beleza, não? Uma coisa que o método Montessori se caracteriza por la beleza, não? É muito importante a beleza dentro do método Montessori. Então, nós nos sentimos muitas vezes atraídas por el ambiente preparado, não? Vimos aquelas escolas tão bonitas, ou então aquelas famílias homeschoolers que têm também aqueles ambientes tão bonitos e os ninhos trabalhando de uma maneira tão concentrada e tal, e pensamos, eu quero isso para meu filho também, não? E se um dia vamos a um curso e podemos tocar os materiais Montessori, utilizá-los, não? Então vamos, aí nossa cabeça faz boom, assim, é uma explosão, é uma experiência incrível, não? Que decimos, por que não he estudado assim? Por que em minha escola não tinha isso? Por que isso não existe em todas as escolas do mundo? Por que nos fazem sofrer tanto com esse sistema tradicional que tem que estar sentado, escutando o professor e copiar, de lapizar? Se assim seria tão mais fácil, tão mais agradável, não? Sempre ocorre isso, sempre. Então, nós nos sentimos atraídos a Montessori por el ambiente preparado. E logo pensamos que para ser Montessori com nossos filhos, pues, ¿qué temos que fazer? Pues temos que reproduzir esse ambiente preparado. Pensamos isso, não? E em parte isso está correto, mas em parte não está correto, não? Sí, é importante criar o ambiente preparado para nosso filho, para oferecer Montessori, pero não é suficiente e não deveria de ser o primeiro passo. Não, muitíssima gente se equivoca aí, porque muita gente começa fazendo o ambiente preparado, comprando materiais, não, comprando. A ver, só um momento. Deja a porta aberta que a conexão está mala. Perdão. Nós, pues, como eu ia dizendo, começamos por el ambiente preparado, compramos materiais, compramos estanterias, compramos, não, muebles bajitos e tal, porque pensamos que assim já vamos estar fazendo Montessori e é isso que tem que fazer, não? E porque, claro, porque como é niño tem seu maestro interior, então eu não tenho que fazer nada, ele vai fazer tudo solo. Isso é um erro. Não é assim que funciona. O niño, sim, ele tem um maestro interior, mas para que esse maestro interior possa atuar
Ele necessita um adulto preparado que lhe vai ajudar a poner para fora, vamos dizer assim, esse maestro interior que ele tem. Ninguém não é capaz de fazer isso só. Ele necessita uma ajuda, e essa ajuda vem do adulto. Vem em parte por el ambiente, pero vem em parte também por el adulto. Então, nós sempre empezamos a casa por el tejado. Muitas vezes mis alunas, mis clientes me escrevem dizendo: eu quero fazer Montessori em casa para meu filho, eu quero aprender a usar materiais, ensina-me a usar materiais. E eu digo assim: pero es que para aprender a usar os materiais, primeiro tens que trabalhar a ti, tens que trabalhar o adulto preparado que tens, porque não vale nada que eu te ensine como usar os materiais Montessori se tu não estás preparada por dentro. ¿Por qué que no vale nada? Porque no, mucha gente compra un material Montessori por internet porque viu um vídeo em YouTube e empieza a repetir o que está nesse vídeo de YouTube e logo não funciona, porque os vídeos de YouTube, eles não te ensinam a usar os materiais Montessori. Os vídeos de YouTube, eles estão bem para que tenhas uma ideia de lo que é, para que sirve, como se apresenta tal, pero ele não te ensina mais ali. Então, muitas vezes, as pessoas compram material e podem hasta ser exatamente como a pessoa do vídeo de YouTube ele está fazendo, pero não funciona com seu filho. Não funciona. O niño não lhe gusta, não lhe chama a atenção. Ele usa assim como se fosse um robô uma vez e depois já não volta a correr nunca mais. Não usa porque é obrigado, porque a madre lhe manda usar, porque não. Isso é algo muito comum. Muita gente, como gasta muito dinheiro em um material Montessori, logo obriga o niño a usar o material. E isso está completamente equivocado, não? Porque em lugar de niño amar Montessori, ele passa a odiar. Não era isso, não? Que queríamos que ele lhe gostara, que sentisse prazer, não que sentisse ódio. Então, aí é que está o erro, porque pensamos que é uma coisa técnica, pensamos que é correr um material, fazer assim, e já está. E não é assim. O método Montessori ele tem uma parte técnica, mas ele tem uma parte filosófica, e as duas coisas têm que estar unidas, não podem separar-se. Se tu solo haces a parte técnica de Montessori, logo não vas entender por que tu filho não quer usar o material, não vas entender porque aquele material que tu has comprado que era tão chulo não lhe chama a atenção, não vas entender porque ele usou uma vez, duas vezes e já não quer mais usar, não vas entender porque ele tem rabia quando tu lhe dizes vamos fazer Montessori, ele diz não, por favor, não quero, e logo vens em algum encontro Montessori de madres ou em algum grupo de Facebook ou algo por estilo e escreves Montessori não funciona, Montessori é uma mentira, isso que a gente põe nas redes sociais é tudo uma mentira, isso não funciona, não? Como já vi muitíssimas vezes ao largo desses anos. Por quê? Porque a gente pensa que é algo técnico e não é algo técnico, é algo que tem uma parte técnica, pero tem muita parte filosófica, tem muita parte que tu tens que compreender a essência de mim. Por isso que se tu não haces esse trabalho de adulto preparado antes, não vai funcionar. Não vai funcionar. Vale, a lo mejor vai funcionar com algum material ou outro, pero vai chegar um momento que te vai fazer clique e o niño já não vai mais a querer usar e tu te vas enfadar e vas a perder a paciência. É sempre assim, sempre ocorre algo desse estilo. Só um momento. Ai, que fui beber um pouco de água. Então, por isso que é importante aprender a ser um adulto preparado. Pero o que é estudar para ser um adulto preparado?
Es ler os livros de Maria Montessori? Também. É uma das partes, sim. Tu não podes entender o que é ser adulto preparado se tu não estuda a obra de Maria Montessori. Isso é óbvio. Tu tens que entender o que ela queria dizer com isso. E para entender, tem que estudar seus livros. Isso não queda outra. Pero isso é só uma parte de lo que é o trabalho de la transformação de adulto preparado. ¿No? Porque también muchas veces cuando empiezas a leer los libros de María Montessori te quedas así, que esa mujer está queriendo decir, ¿no? O entonces tú lo lees y dices, jajaja, que fácil. ¿Cómo se nota que María Montessori no tenía hijos? ¿Cómo se nota que nada? Claro, su hijo estaba allí en el colegio interno y ella solo tenía que estudiar y observar los niños en su cole, ¿no? ¿Cómo se nota que ela não ejerció de madre? Porque parece às vezes muito fácil o que ela quer dizer e há vezes que parece extremamente difícil. Tem isso, não? Às vezes não entendes o que essa mulher quer dizer com isso, porque ela também tem uma maneira de expressar-se que é muito peculiar e é difícil de compreender às vezes, dependendo do livro, é muito difícil de compreender. Então, tem isso. Luego, quando tu empiezas a entrar no que é a mensagem, no que ela queria dizer, e por fim estás entendendo o que ela queria dizer com aquilo tudo, então vas chegando à conclusão que não é uma tarefa sencilla. Não basta com ler um livro, ou 2, ou 10 livros. É que é algo muito mais forte. Porque te obliga a questionar muitas coisas, a questionar a maneira que tu has sido educada, e não só por tus professores, pero também por tus padres, e às vezes não te vai gostar, não? Vas a descobrir coisas que estavam ali guardadas dentro de ti há muitos anos, e que tu já hasta te havias olvidado, e de repente, puf, aquilo sale para fora e tu dizes, e agora que hago com isso? Não? Muito bem, dona Maria Montessori, tu has sacado esse diablinho interior que estava adormecido, e agora que hago com ele? Não? Então, tu tens que aprender também a lidar com essas coisas que vas descobrindo de ti mesma. Não? Por isso que se diz que é um trabalho interior muito profundo, muito longo, muito difícil. Não? As guias que têm mais de 40 anos de experiência te vão dizer que é um trabalho que não tem fim, que é para sempre. É trabalho de adulto preparado. Tu empiezas um dia, pero não tens um dia para terminar. É para sempre. Não, tu puedes estar 40 anos trabalhando como guia Montessori, já perdeu a conta de quantos ninhos has passado por ti. E claro que já não eres a mesma que era quando has empezado, pero a pesar de ter 40 anos de experiência, sabes que todavia te queda muito por aprender. Por isso é que as grandes guias, elas leem os livros de Maria Montessori todos os anos. Todos os anos elas os volvem a ler. Não? Minha formadora, a Guadalupe Borbolha, ela dizia que leía El Niño todos os anos, e ela já leva quase 50 anos em um ambiente Montessori. Então, imagínate quantas vezes ela já habrá leído esse livro. Não, eu tenho que saber de memória, mas ela dizia que sempre quando ela leía, ela encontrava algo novo nesse livro. É mais ou menos como quando tu lês O Pequeno Príncipe, não? É Principito. Sempre quando tu volves a ler, encontras um novo mensagem. Não? Por que é isso? Porque à medida que te vas amadurecendo, te vas sendo cada vez mais um adulto cada vez mais preparado. Então, te vai sonando coisas que antes não te sonavam e agora te começam a sonar, não? Logo, no momento que tu vas a colocar em prática aquilo que ele nos dizia que tínhamos que fazer com os ninhos, não? Que há que ter respeito, que há
que não pode interromper-les, que tienes que observar, que tienes que ser incansável em la apresentação, e tudo aquilo que ela nos disse em los princípios do Decálogo Montessori, que se tu não conheces, depois vete a mi Instagram TV, que há uma lista de reprodução de lives solo sobre Decálogo Montessori e que vale muitíssimo a pena. Se a ti te interessa o tema de adulto preparado, tens que ver esses vídeos do Decálogo, vale? Então, mesmo depois que tu já has leído e tens lo que é a teoria, não? E chega o momento de colocá-la na prática, é difícil, porque claro, não, a primeira coisa que aprendemos é que o adulto tem que renunciar a la ira, ao orgulho e à tirania. E isso é muito bonito. E tu disse, sim, claro que lo vou rechazar, claro, estou preparada, não vou mais usar de la ira, não vou mais usar do orgulho, não, nunca. Es que isso não. E hasta o momento que tu estás com o niño e de repente ele te hace uma coisa que te saca de las casillas e tu tens umas ganas de pegar um grito enorme, não? Porque isso passa. Isso passa. Nós somos seres humanos e isso passa e vai passar muitas vezes. Não? Trabalhar a ira é muito difícil. É muito difícil. É algo que requer treinamento, não? E requer muitíssimo treinamento. Então, se tu tens que fazer um trabalho de observação interno, tens que levar um diário, tens que tentar observar quais são os momentos, não? Em que o ninho faz pip, não? E quando eu digo pip, é como se ele estivesse apertando um botão que tens tu, um botão invisível, que só os niños os podem ver, porque eles são maestros nisso, eles veem esses botões que eles apertam em nós outras e nos saca, vamos, uma monstra que temos dentro que sai para fora, não? E que muitas vezes nos surpreende hasta nós outras mesmas e dizemos, madre mía, por que gritei tanto? Por que me puse dessa maneira? Por que foi que tive essa reação? Não, os niños eles são maestros em fazer esses pips. E isso é bueno, porque é nesse momento que nos vamos conhecendo nós outras mesmas. Então, por isso que digo que entramos em Montessori por nossos filhos e nós salimos por nós outras mesmas. Porque acaba sendo um trabalho de autoconhecimento tão grande, pero tão grande, começamos a ver tantas coisas de nossa infância, de como nos tratavam nossos professores, de como nos tratavam nossas madres, padres, abuelos, os vecinos, etc. Todos os adultos que conviviam com nós, não? Começamos a ver aquilo e começam a sair tantas memórias, começam a sair tantas emoções, não? E então é por isso que tu não o abandonas, porque acaba sendo um grande trabalho é quase uma terapia, não? Eu tenho uma amiga, não? Ela foi minha primeira cliente da consultoria Montessori e hoje nós somos amigas. E ela disse assim, Alessandra, é que necessito estudar Montessori porque me hace bem. Assim, já não hago mais para minhas hijas, assim, lo hago por mim. E é algo que não tem preço, é algo que eu necessito, não? Como algumas pessoas necessitam, pois, não sei, fazer yoga, fazer ginástica, não? Ela dizia que ela necessitava estudar Montessori. E eu la creio, porque eu digo, é claro, é que comigo passa o mesmo. Porque ela disse isso? Porque ela já está no processo de adulto preparado. Quando tu já estás no processo, é quando te vem esse puff, que tu dizes, madre minha, já não posso mais abandonar isso. Já não abandono mais. Não, porque, claro, às vezes tu pensas assim, bueno, vale, vou estudar Montessori, vou comprar uns materiais, vou preparar a casa para meu filho.
né? Ahora ele tiene 5 años, bueno, yo creo que hasta los 12 años, sí, yo creo que voy a aprovechar, aí depois ele vai entrar na adolescência, e se vai acabar tudo, aí, bueno, não passa nada, eu vendo tudo por internet, não... A que sei que pensamos isso. Pero quando já nosso hijo já está entrando nesse momento da adolescência e tu pensas que está acabando, tu pensas, bueno, para eles quizás estará acabando, não, ou quizás não, pero es que não veo que vai acabar para mim, porque todavia tenho muito por descobrir, tenho muito por estudar, tenho muito por compreender, tenho muitas perguntas todavia que todavia não encontrei a resposta, não? E claro, as respostas estão todas em los livros de Maria Montessori, não? Como dizia meu amigo Gabriel Salomão, assim, todas as respostas estão em los livros de Maria Montessori, ela nos deixou tudo, só temos que correr os seus livros e ler, porque ali estão todas as respostas, e é verdade, não? Temos a sorte que Maria Montessori escreveu muitíssimos livros. E alguns ela não escreveu exatamente, pero são documentos que se quedaram guardados de pessoas que registraram seus cursos, que registraram seus congressos. E graças a esses documentos, nós estamos tendo livros que estão saindo agora, não? Ou que não saíram exatamente agora, pero há poucos anos, como por exemplo, El Ciudadano del Mundo é um livro que está basado só em congressos de Maria Montessori, de palestras, de ponências que ela hizo, como se chama? Creative Development in the Child é um curso que ela ha dado na Índia para guias. Não, alguém hizo um trabalho de registrar todas essas classes, não sei exatamente como que conseguiu, que acabou se transformando em 2 livros, não? E são maravilhosos esses livros, não? Então, temos essa sorte. É claro que todavia não estão todos os livros traduzidos para o espanhol, o português, então, muito menos, pero bueno, a los poucos a coisa vai saliendo, nos últimos anos ha salido muitas traduções, e bueno, lo que eu queria dizer é que essa transformação, quando ela ocorre, é muito bonita, não? Porque é libertadora, não? Nós entramos em paz com a linha que fomos, porque entendemos que não é que éramos malas, não é que éramos cabeçotas, não é que éramos perezosas, não é que éramos, eu que sei, enfim, coloca aí o adjetivo que tu madre, tu padre e tus abuelos utilizavam para referir-se a ti. Não? E tu has crescido com aquele adjetivo dentro de tua cabeça que dizia que tu eras X e aquilo te fazia dano e tal, e depois quando tu estudas em Montessori vês que tu não eras nada daquilo, é que eras uma ninha incompreendida, não? Essa que é a verdade, eras uma ninha incompreendida. Então, quando vês como a verdade os adultos atuaram mal contigo, então tu tens essa necessidade de não repetir com tu filho e não repetir com as próximas gerações, porque tu já sabes como isso duele, não? Então, volver em el tempo não é possível, pero sí tu puedes fazer algo para que essas coisas não se vuelvan a repetir com nadie mais. Não é isso que é o mais bonito do processo de adulto preparado, porque tu te haces las paces com tu madre, com tu padre, com tus professores, não? Quizás a princípio vas a sentir um pouco de raiva, vai dizer, olha, es que me trataram assim,
Pero depois vas entender também que eles te trataram assim, porque eles também foram ninhos tratados assim. Não, eles também, quando eles eram ninhos, eles também foram tratados assim. E quando tus abuelos eram ninhos, eles também foram tratados assim. E quando tus bisabuelos eram ninhos, eles também foram tratados assim. E quando tus tatarabuelos eram ninhos, eles também foram tratados assim. Então, se tu entendes que é tudo uma rueda, não? Y está la hora de romper. Entonces tú dices, bueno, pues si nadie lo ha roto, lo voy a romper yo. Porque ya es hora de que eso se acabe. No tiene que seguir así. No, ya son muchos años repetindo ese padrón y está la hora de cambiar. Entonces, si tú quieres cambiar, pero no quieres... Yo siempre digo, no tienes que cambiar solo por tu hijo, tú tienes que cambiar por todos los niños do mundo. Por tus netos que todavía no han nacido, por los amigos de tus hijos, por los niños que tú no conoces, que tú ves en el autobús, que ves en el metro. Por esos niños. ¿Por quê? Porque um dia eles vão ser adultos, um dia a lo mejor eles vão relacionar com tu hijo, a lo mejor um dia eles vão, não sei, quizás ser presidente, governador, vão ser, não, a lo mejor vão ser as pessoas que vão estar no poder. Por isso que é tão importante fazer esse trabalho com os niños. Não tienes que pensar só em tu niño, não tienes que ter essa mentalidade egoísta de pensar, não, é que quero o melhor para mi hijo. Já, pero não tienes que pensar só em tu hijo, pensa em todos os niños. Em todos os niños tienes que pensar. Não? Porque é disso que vai a mensagem de Maria Montessori, é da infância como um todo. Porque se nós não cambiamos, vai continuar se repetindo, é a hora de romper. Por isso que é tão transformador o processo de se transformar em um adulto preparado, porque te das conta de tantas coisas que se equivocaram contigo, que se equivocaram com os niños que conviveram contigo. Não? Muitas vezes tu estás lendo o livro de Maria Montessori e de repente te vem um flashback de quando tu estavas no colégio a los 8 anos e te acordas de algum amiguito que tu professora o castigou. Não? Vem esses flashbacks em nossa cabeça quando vamos lendo os livros de Maria Montessori. É normal. Então, é por isso que é tão transformador. Não? Quando tu terminas de ler o livro, tu dizes, há que fazer algo. Não quero estar aqui parada. Não, que posso fazer em relação a isso? Que posso fazer para cambiar isso? Não? Por isso que é tão importante. E aí, então, tu vês que saber utilizar a torre rosa, saber utilizar o cubo de trinômio, saber utilizar o jogo de estampilhas, está muito bem, sim, claro que sim, está muito bem, pero não é o mais importante. O mais importante é esse mensagem que pode transformar a sociedade. E tu me vas a dizer, pero Alessandra, quem sou eu para cambiar a sociedade? Eu não sou nadie. Tu eres um pequeno granito de arena nesse deserto que é a humanidade. Nós somos quase 8 mil milhões de pessoas no mundo. Pero se uma pessoa lo hace, outra pessoa lo vai ver e lo vai repetir, e logo outra pessoa, e logo outra pessoa, e logo outra pessoa. Dentro de pouco não será só um granito de arena, vai ser já uma duna. E vamos cada vez sendo mais. Então, por isso que é tão importante fazer esse trabalho de adulto preparado. Empezamos por nossos niños, pero não salimos por nós mesmas. Porque é um trabalho de autodescoberta. Não tu estás descobrindo sobre ti mesmo, sobre ti mesma. Lo empiezas e não queres mais terminar. É um trabalho que não tem fim. Vale, vou agora beber um pouco de água. Se alguém tem alguma pergunta, pode deixar aqui que la vou ler.
Vamos a ver se alguém está pensando em alguma pergunta para mandar. Mientras tanto, eu queria avisar que estamos esta semana de rebajas en la Academia de Nuestros Momentos Montessori, rebajas de verano. Todos os cursos estão com 10% de desconto e essas rebajas vão até el lunes. Hoje é viernes, pues tienes 3 dias, ¿vale? Passa depois em Nuestros Momentos Montessori Academy.thinkfic.com. Mira os cursos que tem aí, qual que é a que te chama mais a atenção e aproveita a oportunidade. Agora também que estamos em verano, pues podemos levar a tablet à piscina e estar ali tranquilamente fazendo curso online que também nos vem bem, não? Agora mesmo contamos com quatro cursos online, ninho de 6 a 12 anos, segundo Maria Montessori, que é o curso Estrela sobre o segundo plano de desenvolvimento. Temos também o curso Compreende a tu niño e rescata vuestra relação, que é um curso de disciplina positiva. Temos o Aprende a ser um espaço de artes para tu hijo, que é um curso que recebeu uma recepção muito bonita de meu público. Estou recebendo uns testemunhos muito bonitos da gente que está terminando o curso. E também um curso que são de 2 horas só de duração, o curso mais rapidito que tem, que é do material multibase. Vale? Se a ti te gostaria aprender a usar material multibase com tu hijo em casa, pois há um curso que dura 2 horas, em que vas a ver as 4 operações, raiz quadrada, a potência de 2, vale? E está muito ameno também. Todos esses cursos estão com 10% de desconto hasta el lunes e tens que indicar a hora de pagar o cupom verano 10, ¿vale? Se vas a pagar com tarjeta de crédito, porque na plataforma só se pode fazer pagos com tarjeta de crédito por Stripe. Se tu não tens tarjeta de crédito, não passa nada, entra em contato comigo, eu também aceito pagos por PayPal ou por Bizum e logo eu te explico como puedes fazer para garantizar tu desconto, ¿vale? Pues nada, vamos a ver se há alguma pergunta. Pues parece que não. Vamos a ver. Não há nenhuma pergunta. Será que a vezes compreendido muito bem? Então, sobre o adulto preparado. Pues nada, vamos a ver se isso é verdade. Vale, estou preparando um curso para setembro sobre o adulto preparado. Esse curso vai ser em 4 semanas por Zoom. Então, vai ser um curso totalmente em vídeo direto, mas são diretos cerrados, não vão ser em Instagram, nem Facebook, nem nada disso, só em Zoom para um grupo cerrado. E ali vamos estudar o que é ser adulto preparado, não só de acordo com o que dizia Maria Montessori, mas também basando-se em outros autores de nossa época, não? Como Brené Brown, Gabor Maté, Isabelle Filosá, que aunque não tenham nada a ver com o método Montessori, eles desenvolveram trabalhos, cada um em sua área, que vão em consonância com a construção do adulto preparado, vale? Por isso que vou a mesclar Montessori com essas pessoas, porque seus trabalhos vão muito de acordo com o que dizia Maria Montessori. Então, eu creio que assim dá dinamismo, facilita também a compreensão do mensagem, ajuda mais a entender o que Maria Montessori queria dizer e tudo isso, né? E esse curso vai ser em setembro, vale? Agora também estou com um programa personalizado do adulto preparado. Perdão, o programa personalizado Logra ser um adulto preparado. Esse já é um programa individual,
né? É totalmente personalizado, vas estar sola comigo por 1 mês e medio e te vai ajudar solo a ti a ser um adulto preparado. Vale? Então, vou desenhar um programa especificamente para ti, para tu realidade, para tus filhos, para tus necessidades, para aquilo que tu estás buscando. Então, já é uma outra proposta de trabalho, não? E tens que estar comigo durante 1 mês e medio. Vale? Se te interessa mais o programa personalizado, entre em contato comigo que eu também te darei mais detalhes de como funciona. O programa personalizado já está funcionando a partir de já. Vale? Não tem que esperar setembro. Vale? Pode ser no momento que tu queiras. Pues nada, pues parece que nadie tiene preguntas, entonces yo me voy. Espero que os haya gustado la live de hoy. Se tenéis alguna duda, se alguien que assiste esse vídeo em diferido luego tem alguma dúvida, pode mandar um mensagem para mim aqui em Instagram ou então por correio eletrônico a nuestrosmomentosmontessori@gmail.com. Vale, eu vou repetir: nuestrosmomentosmontessori@gmail.com. De acordo? Pues nada más, pues que tengáis um feliz fim de semana para ti y para especialmente vuestros niños. Vale, hasta luego, hasta la próxima.